A teoria do crime, o Igor está me dizendo aí, é o estudo dos três elementos que, segundo a teoria tripartida, compõem o conceito analítico de crime. É o que está aqui, ó, é a soma do fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade. Fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade. Aqui eu tenho estudo da estrutura de um crime material, que é o que produz o resultado. Então, para que exista um crime, segundo esse conceito tripartido, desses três elementos que compõem a teoria do crime, é necessário que eu responda a todas essas perguntas. Tá? É muito importante. Eu pergunto para os senhores, vamos lá, eu falo isso muito para os meus alunos. Opa, eu coloquei o dedo no lugar errado aqui, gente, estava sem som. Deixa eu voltar. Melhorou? Melhorou aí? Vamos lá, é porque eu coloquei o dedo aqui no microfone, sem querer. Veja se melhorou, gente. Eu fiz enfiei o dedo aqui, eu não devia. Vamos lá, então vamos lá. Eu pergunto muito para os meus alunos sobre a teoria do crime e faço a seguinte pergunta. Matar alguém é homicídio ou homicídio é matar alguém? Não pensem na origem etimológica da palavra, pensem no conceito jurídico da coisa. Homicídio como um evento jurídico, não como um evento natural, homem que mata homem. Pensem no homicídio como um evento jurídico. Eu vou até colocar aqui no pedestal para ficar mais fácil. Não no homicídio como um evento da natureza, com um homem eliminando a vida de outro homem. Pensem no homicídio como um termo jurídico. Homicídio é matar alguém ou matar alguém é homicídio? Essa resposta, prestem atenção, essa resposta passa pelo estudo e análise dos elementos que compõem o crime segundo a teoria tripartida, que considera o crime como fato típico, contrário ao direito ilícito, mas culpável. Bom, veja bem, alguém atirou em alguém com a intenção de matar. Eu já tenho um crime de homicídio, eu tenho que analisar. Esse alguém praticou uma conduta? Resposta, sim, uma conduta dolosa. Produziu um resultado? Morte, sim. Foi o tiro quem causou a morte? Sim. Então eu tenho 1, 2, 3 elementos do fato típico. Mas, senhores, eu já tenho um fato típico? Não, falta a análise do quarto elemento, que é a tipicidade. Tenho tipicidade formal? Tenho. Está previsto na lei matar alguém. Tenho tipicidade material? Tenho. O bem jurídico é extremamente importante, então eu tenho a lesão a um bem jurídico de forma muito relevante. Então eu tenho conduta, resultado, nexo e tipicidade. Tenho fato típico, mas eu já tenho um crime. Opa, faltam 2. Esse fato típico, matar alguém, é também ilícito? Se for em legítima defesa, eu tenho um fato típico, mas não ilícito. Eu tenho um matar alguém, mas eu não tenho um crime de homicídio. Então quer dizer que matar alguém nem sempre é crime de homicídio, mas um crime de homicídio pressupõe matar alguém. Eu só chego a essa resposta com a análise detalhada da teoria do crime. Se não fosse em legítima defesa, não fosse em estado de necessidade, o agente fosse imputável, pudesse agir de outra maneira e tivesse potencial consciência da ilicitude, típico, ilícito, culpável. Eu tenho um homicídio. Dentro do crime de homicídio, eu tenho matar alguém. Mas nem todo matar alguém pressupõe a existência de um crime de homicídio. Fácil assim. Vamos trabalhar de novo o conceito analítico de crime, tá? E alguns detalhes que a gente não compreende. Não entra muito na cabeça. Aí perguntam para vocês assim, o erro de tipo, vamos lá, sempre exclui o dolo. Quem já ouviu essa expressão? O erro de tipo sempre exclui o dolo. Primeiro, o que é erro de tipo, não é? Erro de tipo é quando você não tem consciência do que está fazendo, não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo.
No erro de tipo, eu me equivoco quanto ao comportamento, à conduta, o fato narrado pelo tipo penal. Quando, por exemplo, eu imagino que a coisa é própria, quando na verdade é alheia. O tipo penal do artigo 125 descreve o furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel, coisa alheia. Quando eu me equivoco quanto a um desses elementos que compõem o tipo, eu falo em erro de tipo. E o erro de tipo sempre exclui o dolo, por quê? Porque o dolo, senhores, é composto de dois elementos: consciência mais vontade. Consciência mais vontade. O erro de tipo opera sobre o elemento consciência. Eu não tenho ciência, não tenho consciência do que eu faço. Eu levo para casa o seu celular, que estava em cima da mesa, imaginando que ele fosse meu. Eu subtraí, pergunto para os senhores, vamos lá. Nesse momento, eu subtraí coisa alheia móvel. Quando eu levo para minha casa o seu celular, imaginando ser o meu, que são muito parecidos, eu subtraí coisa alheia móvel? Sim ou não, galera? Pode participar aí comigo. Sim, subtraí. Objetivamente falando, foi o que eu fiz, subtrair coisa alheia móvel. Mas eu tinha consciência de que aquela coisa era alheia? Não. Se eu não tinha consciência, e o dolo é formado de consciência mais vontade, eu não tenho dolo, porque para existir dolo eu preciso dos dois elementos, consciência mais vontade. Se eu não tenho consciência, a vontade é viciada. Então, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Prestem atenção, se ele sempre exclui o dolo, quando o indivíduo opera em erro de tipo, o fato que ele pratica é atípico, porque falta a conduta dolosa, entenderam? Falta a conduta dolosa. O erro de tipo opera nesse momento aqui, ó, nesse lugar. Conduta dolosa. Se eu não tenho dolo, eu não tenho conduta dolosa, então eu não tenho furto. O indivíduo que subtrai coisa alheia móvel de outrem, imaginando ser sua, pratica um fato atípico. Pratica um fato atípico. Pronto, assim, simples. O erro de tipo, presta atenção no que eu estou dizendo para os senhores. O erro de tipo sempre exclui o dolo. E olhem, senhores, vamos lá. Eu tenho 3 espécies de erro de tipo. Anotem. O erro de tipo propriamente dito é esse que eu disse para vocês, que recai sobre a norma incriminadora. Eu me equivoco quanto à qualidade de alheia da coisa. É o erro quanto ao elemento do tipo. Eu tenho um erro de tipo chamado de erro de tipo determinado por terceiro, lá do artigo 20, parágrafo 2º, quando, por exemplo, em uma das hipóteses de autoria imediata, eu, médico, peço à enfermeira que ministre determinado remédio a determinado paciente. E ela, sem saber que aquilo era um veneno, injeta aquele veneno no paciente e o mata. Quem efetivamente matou o paciente? O médico ou a enfermeira? Por óbvio que foi ela quem praticou um ato executório. Mas ela sabia o que fazia? Não. Ela estava em curso em erro. Em erro determinado por quem? Pelo médico. Terceiro. Também é erro de tipo. Só responde quem determinou o erro. Agora eu tenho uma outra espécie de erro de tipo. O erro de tipo permissivo. O erro de tipo que recai sobre uma discriminante putativa. Imaginem os senhores que, ameaçado pelo Fernandinho Beiramar, eu, em um dia à noite, encontro com o figura no meio da rua. E ele leva a mão à cintura. E eu, imaginando que ele vai me matar, saco a minha arma primeiro e o mato. Descobre-se depois, na verdade, que ele tinha virado pastor evangélico, tinha mudado de vida, tinha se entregado a Deus e estava indo lá para rezar comigo, para pedir desculpas.
Você, ameaçado pelo Marcola, pelo Fernandinho Beiramar, aguardaria para ver se ele tem na cintura uma Bíblia ou atiraria de imediato para não morrer? Por óbvio que você atiraria de imediato para não morrer. Você imaginava na sua cabeça que, na verdade, esse cara iria te agredir injustamente. E você, para repelir a agressão, atirou. Essa agressão de fato existia? Não, não existia. Só existia na sua cabeça. Eu pergunto para os senhores, eu estou diante de uma legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa exclui. Vamos lá. O fato típico ou a ilicitude? Apostas, galera. A legítima defesa putativa exclui o fato típico ou a ilicitude? Sempre qualquer tipo, qualquer espécie de erro de tipo, sempre exclui o dolo. Foi o que eu falei para vocês. Seja ele direto, seja ele determinado por terceiro, seja ele que recaia sobre uma discriminante putativa, uma falsa legítima defesa. Porque nesse momento o indivíduo não tem consciência do que está fazendo. Se ele não tem consciência do que está fazendo, olha, exclui a conduta dolosa. Presta atenção, gente. Legítima defesa putativa, como é erro de tipo, exclui o fato típico por ausência de dolo. Legítima defesa real, quando eu me defendo de uma agressão de verdade injusta, eu sei o que faço e eu quero fazer. Só é lícito. Anota para não esquecer nunca mais. Legítima defesa putativa, qualquer hipótese de discriminante putativa, legítima defesa imaginária, estado de necessidade imaginário, estrito cumprimento de dever legal imaginário, exercício regular de um direito imaginário, putativos, excluem o dolo, tornam o fato atípico. Se a legítima defesa for real, o fato é típico, mas ilícito. Então, cuidado para não se confundir com isso aí, tá? Falou que é erro de tipo, fato atípico. Totalmente atípico, ou o indivíduo responderá a título de crime culposo. Se a discriminante putativa for real, voltando lá, o fato é típico, porém lícito. Não esquece disso. E a gente aprende isso, tudo isso, estudando a teoria do crime. Bora lá. Fazer uma pergunta para vocês, vocês vão responder comigo, que na última prova de delegado eu gosto sempre de falar sobre isso. Vocês vão trabalhar muito essa questão, muito, e nós vamos, dentro da teoria do crime, responder. Eu já fiz essa pergunta aqui, vou fazer de novo para vocês pensarem. O direito penal é um troço pensado, não é decorado. Se você decorar todas as hipóteses que nós temos dentro do direito penal, você vai fundir seu HD, vai arrebentar com seu HD. Vamos lá. Pergunta, vem comigo. Perguntinha legal, topíssima. Essa caiu na última prova de delegado. Presta atenção. O filho, querendo subtrair do pai R$2.000, vai ao seu escritório, o pai tem 55 anos, e da carteira que estava em cima da mesa ele saca a grana, vai embora. Depois se descobre que a carteira na verdade não era do pai, mas sim de um cliente que visitava o escritório, e esse cliente foi quem efetivamente sofreu prejuízo. Pergunto para os senhores, em favor desse indivíduo, desse menino, desse rapaz, eu posso alegar escusa absolutória? Esse moleque tem 22 anos. Posso alegar escusa absolutória e aplicar o artigo 181? 30 segundos para os senhores lerem o artigo 181.
Vamos pegar os conceitos. O direito penal tem que ser pensado nos conceitos. Bora lá. O que é erro de tipo? Erro de tipo é aquele erro que recai sobre os elementos que compõem o tipo penal. O tipo penal é o que descreve o crime. Vamos lá. No crime de furto, eu tenho como elementos do crime o verbo subtrair, coisa alheia, móvel, para si ou outrem. Esses são os elementos sobre os quais eu posso me equivocar e sobre os quais eu posso alegar erro de tipo. Quando esse moleque subtraiu R$2.000, ele sabia que ali eram R$2.000? Sim ou não? Ele tinha consciência que eram R$2.000 e que pertenciam a outra pessoa e que ele queria essa coisa para si? Tinha consciência ou não tinha? Tinha. Pergunto para os senhores, se ele tinha consciência de todos os elementos do tipo penal, quis subtrair, sabia que a coisa era alheia e era móvel e quis para si, pergunto para os senhores, eu posso falar em erro de tipo? Professor, mas ele imaginou que fosse do pai. E não era do pai, era do cliente. Dá erro sobre a pessoa. Erro de tipo acidental. Não dá. O erro sobre a pessoa, que não muda o crime. Que não muda o crime, continua a ser crime, presta atenção, que continua a ser crime. Ele só é possível quando a pessoa é o objeto material do crime. Eu pergunto para os senhores, lá no artigo 155 está dito assim, subtrair coisa alheia móvel do pai. Está dito assim, subtrair coisa alheia móvel do pai? Não, subtrair coisa alheia móvel. Mais uma pergunta, quem é o objeto material do crime de furto? O que é? É uma coisa ou é uma pessoa? É uma coisa. O erro de tipo se daria sobre a coisa e não sobre a pessoa. Então, eu não posso falar em erro sobre a pessoa nessa hipótese. Vamos analisar o comportamento desse moço aqui dentro. Ó. Vamos lá, aqui dentro. Dentro da teoria do crime. Sob o ponto de vista da subtração, esse rapaz praticou uma conduta dolosa? Ele sabia o que estava fazendo? Vamos lá comigo, pode responder. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia, não sabia? Ele sabia que subtraía coisa alheia móvel? Sabia. Ele quis subtrair? Quis. Então ele tem uma conduta dolosa. Do primeiro elemento do crime já está presente. Professor, mas ele não sabia que era o pai dele. Não é esse o assunto em discussão. O assunto em discussão é saber se ele sabia que a coisa era alheia, era móvel. Ele sabia. Produziu um resultado? Produziu. A coisa sumiu. Foi o comportamento dele quem produziu o resultado? Foi. R$2.000 faz falta aí para você, galera? R$2.000 decresce bastante o patrimônio? Ele diminui o patrimônio de alguém bem? Diminui. Tem tipicidade formal, que está previsto na lei, e tem tipicidade material. Então, eu tenho conduta, resultado, nexo e tipicidade. Portanto, eu tenho um fator típico. Agiu em legítima defesa? Estado de necessidade? Estrito cumprimento de dever legal? Exercício regular de direito? Não. Então, eu tenho um fato típico ilícito. Esse malandro pegou esses R$2.000, segundo essa questão da prova de delegado passado, para comemorar a formatura em direito. Então, ele era, em tese, imputável. Poderia não ter agido assim? Poderia.
Tinha consciência de que praticava algo contrário ao direito? Sim. Olha que legal, cara. Olha que legal. Eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Pergunto, esse moleque praticou um crime? Segundo a teoria bi- e tripartida, que são as adotadas aqui? Sim, ele praticou um crime. Porque o fato é típico, ilícito e culpável. Agora, vamos à escusa absolutória. Vamos à questão de política criminal. A escusa absolutória é uma condição subjetiva de punibilidade do crime, onde eu deixo de punir se um requisito subjetivo estiver presente para afastar essa punição. No caso da escusa absolutória, para não interferir nas relações familiares, quando de fato o pai ou o filho sofrem esse prejuízo, ou a esposa e o marido na constância do casamento, mesmo existindo o crime, o direito penal não interfere, para não ter interferência na vida familiar. Mas vejam que o crime existe. Professor, mas ele pode errar, alegar erro quanto à pessoa. Não pode. Porque a pessoa não faz parte do crime, ela não é objeto do crime. Ele praticou um crime. Só não vai ser punido porque é o pai. Agora, nesse caso, efetivamente, deu prejuízo ao pai? Ele imaginava que estava dando prejuízo ao pai, mas efetivamente ele deu prejuízo ao pai? Não. Se ele não deu prejuízo ao pai, se não está presente a escusa absolutória e ele praticou um fato típico, ilícito e culpável, quer dizer que ele merece pena, porque não tem uma escusa em seu favor. Então vejam, senhores, que dentro da teoria do crime eu resolvo isso. O pai que atropela o filho sem querer e o mata, pratica um crime? Pratica um fato típico, ilícito e culpável. Só que eu não aplico a pena porque ele sofre mais com a pena do que com a morte, menos com a pena do que com a morte do filho. Ele não merece a pena porque matou sem querer. Por isso é possível o perdão judicial. E eu só perdoo quem peca. Quem peca é quem pratica crime. Vamos lá. Outro exemplo para a gente matar aqui. A conduta, volto aqui. A conduta, ela possui 4 características. Conduta é sinônimo de comportamento humano, que pode ser doloso, quero, culposo, negligência, imprudência ou imperícia, positiva, ação, negativa, omissão. Mas antes de analisar dolo, culpa, comissão e omissão, eu tenho que analisar uma coisa. A conduta deve, antes de tudo, para existir, prestem atenção nisso e anotem, porque isso é muito importante, antes de analisar dolo e culpa, para que a conduta exista, eu tenho que verificar se ela é consciente e voluntária. Consciente, eu sei o que estou fazendo. Atos de sonambulismo não geram conduta. Hipnotismo não geram conduta. E ela tem que ser voluntária. Ela não pode ser objeto de uma força maior ou de um ato reflexo. O sujeito que leva um susto e vira a mão para trás e enfia a mão no nariz de quem a assustou e que desce o meladão ali, pergunta aos senhores, esse sujeito praticou uma conduta? Não, porque o seu comportamento foi involuntário, foi reflexo. O sujeito que é pego por um negão grandão, forte pra caralho, pega na mão dele, coloca a mão dele no gatilho e puxa o gatilho sem que ele faça nenhum movimento corpóreo, praticou uma conduta? Não. O seu comportamento foi involuntário, decorrente de força maior. Atos de involuntariedade
e atos de inconsciência geram ausência de conduta. Beleza? Agora eu vou perguntar para os senhores. O indivíduo com revólver na cabeça, que mata outra pessoa, age voluntariamente, sob o ponto de vista penal? Revólver na cabeça, mata, se não te mata, ainda mata a sua família. E essa pessoa que está com o revólver na cabeça ameaçada, pega um revólver e atira em uma pessoa e a mata. Age voluntariamente? Pratica uma conduta sob o ponto de vista penal? Sim, pratica, Aline, pratica. Veja, ela só não praticou um ato espontâneo, mas foi voluntário. Sob o ponto de vista penal, voluntário é aquele ato praticado, mesmo contra a vontade do agente, que seja determinado pelo seu cérebro e executado pelos seus membros. Quando eu falo em força maior, coação física, o cérebro não manda, o membro não executa, mas eu uso, terceiro, aquela pessoa como mero instrumento. Eu pego a mão, coloco no gatilho do revólver e puxo para deixar lá a impressão digital. Quando eu ponho o revólver na cabeça dele, ele tem que dar o comando para a mão puxar, não tem o gatilho? E nesse momento, a sua conduta é voluntária, só não é espontânea. O espontâneo é que parte de mim porque eu quero. Se ela é voluntária, eu tenho uma conduta, não tenho? Tem um resultado porque morreu, tem nexo causal. Deixa eu voltar lá que eu tenho uma conduta, tenho um resultado, tenho nexo causal porque o cara morreu, tenho tipicidade. Foi em legítima defesa? Não, a vítima não estava agredindo. Foi em estado de necessidade? Não, não tinha ali situação de perigo. O cara era maior de idade? Tinha 25. Poderia agir de outra forma? Nessa hipótese, sob coação moral, chamada de irresistível, em que pese ter preenchido todos esses elementos, todos, chegado até a imputabilidade, ele poderia agir de outra forma? Não. Por quê? Porque ele agia sob coação moral irresistível. É a vis compulsiva. Então veja, a coação física, onde a pessoa é mero instrumento, exclui a conduta por ausência de... Na hora da prova você vai responder para mim. A coação física exclui o fato típico porque exclui a conduta por ausência de voluntariedade. A coação moral, na coação moral o fato é típico porque a conduta é voluntária, é ilícito, só não é culpável por ausência de exigibilidade de conduta diversa. Eu não posso exigir do indivíduo que está com a arma na cabeça que haja de outra maneira. Vejam, que é dentro do estudo da teoria do crime é que a gente entende essas paradas, é que a gente consegue compreender algumas situações que são inexplicáveis do ponto de vista do decoreba. Então não adianta, para o fato ser crime, depois a gente vai destrinchar e entrar em cada um desses elementos do fato típico, eu tenho que percorrer e responder de forma a preencher todos os requisitos do crime. E isso é feito passo a passo. O fato típico presume que ele também seja ilícito, e o fato típico e ilícito que formam um injusto penal presume-se também culpável. É pré-requisito para a análise do subsequente, ok? É pré-requisito para a análise do subsequente. Isso não quer dizer, galera, veja, entendam, que o fato atípico também é lícito. Preste atenção, não é isso que eu estou querendo dizer. O fato pode ser atípico e ilícito. A ilicitude não tem como pré-requisito de existência o fato típico. Exemplo, vamos pegar? Você foi lá na roça, na fazenda
de um indivíduo que planta, goiabas. Eu lembro do Chico Bento, adoro Chico Bento. E de lá você extrai uma goiaba que custa no mercado R$ 1,20. De uma plantação de 120 mil pés. Pergunto para os senhores, eu pratiquei uma conduta dolosa? Pratiquei. Produzi um resultado? Produzi. Foi meu comportamento que fez a goiaba sumir? Foi. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Está previsto na lei que subtrair coisa alheia móvel dos outros é crime? Tá. Mas eu te pergunto, o bem jurídico, patrimônio desse fazendeiro foi lesado de forma substancial? Não. Então eu tenho um fato atípico por ausência de tipicidade material. Eu tenho um fato atípico por ausência de tipicidade material. Mas pergunto para os senhores, se ilicitude, o conceito dela é ilicitude é aquilo que é contrário ao ordenamento jurídico. Esse meu comportamento, em que pese atípico, deixa de ser contrário ao direito? Não. Ele é atípico, porém continua a ser ilícito. Continua a ser contrário ao direito. Então veja, o fato do meu comportamento ser atípico não quer dizer que ele seja lícito. O fato típico não é pré-requisito da existência da ilicitude. É pré-requisito de conhecer a ilicitude sob o ponto de vista penal. É o que o seu professor falou e você não entendeu nada. Da ratio cognoscendi da ilicitude. O fato típico é a razão de se conhecer a ilicitude. Então, se ele é típico, eu posso passar a análise da ilicitude. Se ele é atípico, em que pese ela continuar a existir, eu não posso analisá-la. Isso aqui é um jogo de vôlei. São 5 sets, né? Aliás, esse final de semana eu fui aqui em Goiânia no jogo da seleção, gente, coisa top, vale a pena. Quem for assistir um jogo de vôlei da seleção, aconselho. É muito legal, cara. É muito. Eu assisti 5 horas de vôlei. Até Japão, Coreia e Estados Unidos eu assisti. Coisa fantástica, muito legal. Então veja, o fato típico é a razão que eu tenho para continuar a estudar os elementos que compõem o crime. Não é razão de existir. O fato pode ser atípico, não crime por isso, porém ilícito ainda. O jogo de vôlei, são 5 sets. Eu preciso jogar os 5? Não. Quantos sets eu preciso ganhar para ganhar o jogo? 3. Então tem que ter 3. Só 2 ganham o jogo? Não. Aqui eu preciso de 3 elementos. Eu já não tenho o primeiro? Eu vou conseguir um crime? Não. Então não adianta estudar mais. Mesmo que seja ilícito e culpável, ele não é típico. Então, se eu já descobri que o fato é atípico, mesmo ele sendo ilícito, agora já não me interessa mais. Professor, mas o que adianta isso, saber que ele é atípico e ilícito? Adianta que aquele dono da fazenda pode entrar no juizado especial para te cobrar a goiaba. Entendeu? Se é ilícito no crime e é ilícito no cível. Não dá para eu mandar na cadeia, mas é ilícito e eu posso cobrar no cível. Então, o estudo, gente, da teoria do crime, e amanhã os senhores prestem atenção, às 23 horas o professor Salim vai estar aqui falando, olha que legal, do primeiro elemento do crime, do fato típico. A aula de amanhã, às 23 horas, com o professor Salim, é sobre teoria do crime. Primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Pode? Quer um exemplo? Boa pergunta aqui, Hugo. Pode ser típico e não ser ilícito? Legítima defesa. Quando eu mato em legítima defesa, eu pratiquei um fato típico, mas é lícito. Por quê? Porque eu agi acobertado pelo excludente da ilicitude. Professor, pode o fato ser atípico e também lícito? Pode. Pode, sem problema nenhum. Exemplo, professor. Você está morrendo de fome, precisa comer, que senão sua saúde vai para o pau. Aí você vai lá no supermercado e subtrai um saco de arroz. O saco de arroz
5 quilos, todo quebrado. Lesou o patrimônio de alguém? O patrimônio do supermercado foi lesado de forma substancial? Não. Eu tenho aí ausência de tipicidade material. Beleza? Mas ele é também chamado de furto famélico, que exclui a ilicitude pelo estado de necessidade. Veja que olha que coisa legal, antes de analisar o furto famélico, olha que legal, ponto a ponto, isso vai cair na sua prova. O indivíduo foi ao supermercado e subtraiu 5 quilos de arroz quebradiço, que custa R$8. Pergunto para o senhor examinado, me dê a solução jurídica para a defesa desse indivíduo. Esse cara praticou uma conduta ao subtrair o saco de arroz? Praticou. Produziu um resultado? Produziu. Tem nexo causal? Tem. Tem tipicidade formal? Tem, porque está na lei, né? Agora eu pergunto para os senhores, tem tipicidade material? Não. Professor, mas exclui o estado de necessidade? Também. Mas antes disso, eu nem chego àquela análise. Porque olha só, porque o fato é atípico. Se ele é atípico, eu não preciso analisar aqui, tá vendo? Veja, esse mesmo fato é atípico e também ilícito. Ele cai na insignificância e cai aqui também. Imagine agora que não seja um saco de arroz, mas foi um salmão das águas nórdicas, que custa o quilo R$2.000. Mas para não morrer de fome, o cara furtou. Pergunto para os senhores, na hipótese do salmão, o fato é típico? É. Porque tem conduta, resultado, nexo e tipicidade formal e material. Mas é ilícito? Não, porque é famélico. Eu opero aqui com o estado de necessidade. Agora é um saco de arroz. É atípico. E também lícito. É um salmão, é típico, porém lícito. Deu para vocês entenderem isso? A importância da análise da teoria do crime? Veja que o mesmo fato, eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários. Veja que o mesmo fato pode ser considerado atípico e lícito. O furto é insignificante e ao mesmo tempo foi para matar a fome. Ele tanto pode excluir o fato típico quanto a ilicitude. Mas entendam, um não está atrelado ao outro. E um não é pré-requisito da existência do outro, mas só da análise do outro. Certo, galera? Amanhã, o professor Salim vai estar aqui falando sobre o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Muito provavelmente na quinta-feira eu entro aqui com